Vimos até o verso 8 na semana passada e hoje vamos do verso 9 até o verso 16. O apóstolo Paulo passa a instruir a igreja de Roma a respeito da expressão maior do evangelho, que é o amor, e ele expressa, né, essa necessidade de ter como marca real e visível o amor de duas maneiras. Do verso 9 a 16, ele fala do amor que nós devemos ter pelos nossos irmãos, ou seja, os que têm a mesma fé. E do verso 17 ao 21, ele trata do amor que nós devemos ter aos nossos inimigos. Isso mesmo. E porque ele faz esta divisão, eu também a farei. Então eu estou respeitando aqui a divisão do apóstolo Paulo. Amor pelos irmãos e, posteriormente, o amor pelos inimigos. Versos 9 a 16, ouçamos a voz do Senhor. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Santo Deus, nós te pedimos mais uma vez, por amor que o Senhor tem ao teu povo em Cristo, que o Senhor fale conosco, ó Deus, porque nós precisamos muito da tua orientação, da tua transformação, para que o amor seja verdadeiro, para que o amor, Senhor Deus, na tua igreja não seja algo mascarado, inventado, Senhor, mas que nós possamos demonstrar a nossa fé por aquilo que nós realmente somos. Nós possamos apresentar, Senhor Deus, o Evangelho não só em palavras, mas também em ação. É o que nós pedimos em Cristo nosso Senhor. Amém. É comum que cada doença ela traga consigo alguns sintomas. Ou seja, você tem um problema dentro do teu corpo que em boa parte dos casos não pode ser visto a olho nu, mas é expresso de alguma forma. Você tem um problema no pulmão, então você tosse. Você não tem como ver o pulmão do teu próximo, mas você consegue perceber que ele está tossindo, está sem ar. Então o sintoma externo não apresenta o problema em si, mas é certo que tem alguma coisa ali dentro que não vai bem. Algumas doenças, é verdade que elas não trazem sintomas externos, mas elas vão aparecer de alguma forma, nem que seja no exame. Ou seja, o que vai mal dentro de nós é apresentado, é externalizado de alguma forma. Tem como nós percebermos. Alguém começa a perder peso do nada, a gente se preocupa. Não é normal alguém perder peso. Agora, a perda de peso pode ser por muitas outras possibilidades, inclusive uma dieta. Mas se não é a dieta, então por que eu estou perdendo peso? Então me preocupo por isso. Alguma coisa dentro de mim não vai bem. E se é assim, do ponto de vista da enfermidade, se é assim quando algo não vai bem internamente e é expresso de maneira externa, não seria diferente quando as coisas vão bem. Quando tudo vai bem dentro de nós, é necessário que nós expressemos isso. Um espírito brando, um espírito tranquilo, ele embeleza o rosto. É assim que nos ensina a Escritura. Quando o nosso espírito vai bem, a nossa feição vai bem.
Eu me lembro de um caso que eu acompanhei quando ainda era presbítero em uma outra igreja, de um jovem que ele conheceu a Cristo recentemente por meio da pregação da palavra naquela mesma igreja. E quando eu fui visitá-lo como pastor, ele pegou um álbum, na época que se usava ainda, né? Faz muito tempo. Ele pegou um álbum e começou a mostrar as fotos não muito antigas dele, mas antes do período da sua conversão. E claramente a feição daquele rapaz antes era totalmente diferente do que ele apresentava agora na igreja. Antes ele sempre tentava demonstrar um peso na sua feição. Sei lá por quê, provavelmente um peso que ele trazia na sua alma. E quando você olhava para o semblante dele, naquele momento, depois da conversão, ele era um rapaz tranquilo. Então saiu o peso do rosto, porque saiu primeiro o peso da alma. Uma alma doente, ela também adoece o rosto. Uma alma tranquila, pacífica com Deus, ela faz o nosso rosto se embelezar, se tranquilizar também. Isso quer dizer que aquilo que acontece no nosso espírito, ele também é revelado no nosso corpo. Aquilo que acontece dentro de nós é revelado fora de nós. Aquilo que nós temos como verdade do nosso coração precisa ser expresso na nossa comunhão uns com os outros. E se é verdade que Cristo mudou a nossa alma, se é verdade que estamos em paz com Deus, é verdade também que esse amor que nos alcançou, a ponto de tirar um pecador do inferno e prometê-lo a vida eterna, esse mesmo amor, expresso de cima para baixo, não somente de dentro, mas de cima para baixo, quando o Senhor enviou o seu Filho, ele precisa ser expresso também de fora para dentro, ou de dentro para fora. Aquilo que eu tenho em mim, como comunhão com Deus, a comunhão que o Senhor me fez ter, que antes eu não tinha, eu era inimigo de Deus, agora Ele me aproximou de si mesmo, Ele me chamou para perto dEle, para viver em comunhão com a Santíssima Trindade. Ele não o fez para que eu vivesse isolado dos meus irmãos. Então a comunhão que eu tenho com Cristo é a comunhão que me leva a eu ter proximidade, fraternidade com os filhos dele. É exatamente isso que o apóstolo Paulo começa a nos ensinar aqui. Ele não tocou nesse assunto antes de primeiro nos ensinar a respeito do amor de Cristo. E foram longos 11 capítulos apresentando a situação dos judeus e dos gentios, a depravação de ambos, a desesperança que tanto os judeus como os gentios tinham antes de revelar a esperança da salvação, como o Senhor alcançou o judeu, como o Senhor alcançou o gentio, como fez de ambos uma só igreja. E ao final de tudo isso, o Senhor fez com que Paulo pudesse exaltá-lo com seus próprios lábios, dizendo que tudo é por meio dele, para a glória dele. Paulo termina a parte doutrinária da carta adorando a Deus. Mas ele não quer uma adoração só para si. É por isso que no verso 1 do capítulo 12 ele diz assim: rogo-vos, pois. Ele exalta a Deus em primeiro lugar. Veja, capítulo 11, verso 33. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele primeiro traz as suas palavras, a sua impressão a respeito da obra de Cristo. Mas quando ele percebe a gloriosa obra do Senhor, ele imediatamente se preocupa com os irmãos. Eu rogo. Ele anuncia uma ordem, mas de uma maneira fraterna, bondosa, com rogos, com pedidos incessantes e amorosos por aqueles que são seus irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ou seja, diante do que Deus fez, tudo o que nós devemos trazer diante do Senhor é a nossa vida por completo.
Só que esta vida no culto não é uma vida individual. Paulo diz: eu já aprendi isso e vou entregar minha vida ao Senhor, mas eu rogo que vocês façam o mesmo. É a preocupação que eu tenho não só com a minha alma, mas com a alma do meu semelhante. Então, logo em seguida, ele traz a imagem, que é a imagem que marca o apóstolo Paulo, não somente nessa carta, mas também na primeira carta aos Coríntios, que nós vamos ver de maneira mais pormenorizada daqui a pouco. Ele diz, verso 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Esse corpo reunido para adoração é um só corpo, mas ele não tem um único membro, são muitos membros para um só corpo. Ele está rogando por todos os membros do corpo que ele faz parte. E por que a preocupação de Paulo com a vida dos outros? Porque ele sabe que, sendo membro de um corpo, se um outro membro estiver doente no corpo, ele também vai adoecer. Existe uma causa prática para que você se preocupe com a vida espiritual do teu irmão. É porque ele estando mal, você vai estar mal de maneira indireta. A igreja vai sofrer quando um dos membros da igreja está sofrendo. Mas a igreja vai agir e vai servir a Deus também em conjunto como membros. Então ele vai dizer, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós não temos como pagar. Mas em gratidão nós podemos servir. Servir juntos como membros. Só que Deus não resolveu que todos os membros iriam fazer a mesma coisa. Porque num corpo não é assim que funciona. Existe o braço, existe o dedo, existe o antebraço, a perna, a coxa, cada um com sua função. Nem todos fazem a mesma coisa num corpo. Então, por isso ele começa com as funções de governo, com os dons de ofício. Observe, ele diz, a partir do verso 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, façam com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Ele está ensinando aqueles que têm vocação para o ofício, seja o ofício de presbítero, o ofício de diácono, a exercer o ofício de acordo com o amor de Deus derramado sobre eles. Você tem um dom de presidir? Presida bem. Não seja negligente. Você tem um dom da misericórdia, ou seja, você é chamado a ser diácono da Igreja de Cristo. Então, faça com amor. Não faça reclamando. Não tenha, como os irmãos que são necessitados, não tenham-os como peso. Mas faça com amor. Primeiro ele começa dos que estão acima na igreja, dos que têm os dons de responsabilidades por meio de um ofício. Vocês foram alvos da graça do Senhor. Vocês são todos chamados à santa convocação a prestar culto a Deus, mas nem todos têm a mesma função no corpo de Cristo. Então os que têm função de ofício, os que são chamados a governar a igreja, cada um faça de acordo com o seu dom. E logo depois ele fala de como nós devemos expressar a nossa fé por meio do amor mútuo. Observe, verso 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então ele começa a falar não mais dos oficiais da igreja, mas dos membros comuns da igreja. Qual é a tua responsabilidade como membro da igreja? E ele começa a elencar tudo isso aqui, para expressar o que está dentro do coração. Ou seja, aquilo que Deus fez em mim, precisa ser expresso fora de mim.
Se Deus, ao me salvar, também me deu uma vocação, a minha responsabilidade não é mais só comigo, não é só eu diretamente com o outro, mas eu diretamente com o ofício que Cristo me deu. Versos 3 a 8. Mas se o Senhor me salvou e não me deu um ofício, então eu tenho responsabilidade de expressar um amor de Deus, não somente comigo e com a minha casa, mas com todos os demais da igreja. Versos 9 a 16. Mas o Senhor chamou todos a terem responsabilidade não somente consigo, os oficiais com seus ofícios, os membros da igreja uns com os outros, mas também nós temos obrigações de demonstrar o amor de Cristo com os nossos inimigos. Versos 17 a 21. E aí o negócio talvez complique mais. Então nós vamos complicando aos poucos, como fez o apóstolo Paulo. Primeiro hoje, 9 a 16, como expressar a verdadeira fé por meio do verdadeiro amor. O amor dos irmãos uns pelos outros. Paulo tem uma estrutura que é comum tanto aqui na carta aos Romanos, como lá na primeira carta aos Coríntios. Ele vai fazendo uma relação que John Stott nos trouxe, e acho que vale muito a pena nós verificarmos. Por exemplo, se você vir verso 4 e 5, se você observar versos 4 e 5 aqui do capítulo 12 de Romanos, dizem assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso também é dito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 27. Ele faz essa distinção dos membros do corpo. Já nos versos 6 a 8, quando ele diz: de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação e ensino, ou que exorta, use esse dom e exortar, o que reparte, façam com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Paulo repete exatamente essa mesma estrutura de fala em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 28 a 30. E em seguida, do verso 9 a 21, como nós já lemos aqui, ele vai falar do amor, que é a expressão externa daquilo que Deus fez no nosso coração. Verso 9 a 21, aqui no capítulo 12 da carta aos Romanos. E ele faz isso também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando ele diz que, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O pensamento de Paulo é o mesmo. Porque os problemas da igreja são sempre os mesmos. A igreja de Romanos, evidentemente, tem alguns problemas específicos, distintos da igreja de Corinto. Mas, no geral, irmãos, os problemas são sempre os mesmos. Nós somos muito parecidos uns com os outros. Quando você começa a conhecer outras igrejas, né, sai um pouco da nossa igreja local, conversando com pastores, com presbíteros, a gente percebe isso. Mudam os personagens, mudam os pastores, os presbíteros, os diáconos, os membros da igreja, mas os problemas são muito semelhantes. Os problemas da nossa família, os problemas do governo, da disciplina. Então Paulo pode usar exatamente a mesma estrutura de pensamento, tanto na carta aos Romanos, quanto na carta aos Coríntios, porque os problemas da igreja eles se repetem. E se repetem porque nós erramos sempre nas mesmas coisas. Isso é um alerta, irmãos. Preste atenção. Os nossos problemas são causados porque nós erramos, geralmente, pelas mesmas causas. Se é um alerta, ou seja, se é algo que é recorrente, nós deveríamos estar mais preparados para isso. E a melhor forma de evitar problemas na igreja não é se isolando da igreja. Porque é um sentimento muito comum no nosso meio hoje. Olha, a igreja é só problema, então eu resolvi servir a Deus na minha casa. Aí você diz assim, mas como é que você vai ajudar o pobre ou necessitado? Não, eu mesmo dou.
O dinheiro que eu dava do dízimo agora, eu mesmo distribuo. Vamos pensar da melhor forma possível que essa pessoa esteja realmente fazendo isso. No mínimo, ela está usurpando o lugar dos diáconos da igreja. No mínimo. Deus não deu autoridade para que nós individualmente usássemos do dinheiro que é dele, da parte que lhe cabe, que deve ser entregue na casa do Senhor e administrado pelos oficiais que o Senhor mesmo separou, pela diaconia sob supervisão do presbiterato. Então tudo isso é muita desculpa. Porque eu não quero me submeter o meu recurso a outra pessoa, porque eu não quero submeter a minha vida ao pastoreio, porque eu não quero ter problemas na comunidade, então eu me isolo. E a pergunta que se faz é como você consegue aliar este pensamento com o que diz aqui o apóstolo Paulo. Observe, Romanos 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora, verso 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Como é que você consegue harmonizar o pensamento que diz, eu posso ser crente em casa, com o amor que nos é requerido como prova externa do que Deus fez no meu coração, sendo que Paulo, em 2 versículos, ele diz tantas vezes de maneira repetida, uns aos outros, amor fraternal, uns com os outros, entre vocês. É impossível. Nós somos desafiados, irmãos, a demonstrar o amor que Cristo tem por nós na nossa vida prática, não sozinhos na nossa casa. Já é difícil em casa, não é fácil. Não é fácil demonstrar o amor de Deus entre os cônjuges, entre pais e filhos, não tem sido fácil. Agora, o grande desafio é vencer as fronteiras da minha casa e demonstrar o amor que Deus requer de mim na comunidade dos crentes. Este é o grande desafio. Mas é assim que nós devemos expressar um amor genuíno. Este é o sintoma externo do que há no meu coração. É estar pronto a servir a Deus, não só no particular, mas principalmente em público, no meio da congregação dos santos. E aí ele passa a dizer, como eu devo desempenhar estes dons? Primeiro ele disse, como os oficiais devem desempenhar os dons para o serviço divino. Agora, como os membros devem fazer isso uns com os outros. Em primeiro lugar, ele diz, o amor seja não fingido. A palavra que ele usa aqui, não fingido, é como se fosse assim, o contrário de hipócrita. O amor seja não hipócrita. Isso é não fingido. E toda palavra no dicionário, ela não é meramente uma expressão, mas ela é um signo, é um símbolo, vamos dizer assim, de uma coisa que está na realidade. A palavra ela tem esta função de expressar o que está na realidade. Então, o não fingido ou não hipócrita diz respeito a algo que era muito comum naquela época. Porque Hipócrates era um ator que usava uma máscara na encenação teatral. Então, hoje em dia, as encenações elas têm muitos atores e você consegue fazer uma maquiagem, uma coisa mais moderna, mais real. Naquela época, para o ator mudar de personagem, ele usava uma máscara. Depois tirava a máscara e botava outra máscara. E às vezes era o mesmo ator em muitos personagens. Esta verdade muito comum na época ensejou a expressão que nós usamos hoje. Fulano é muito hipócrita. Porque o que é a hipocrisia? É você não ser uma pessoa verdadeira. Você tem uma máscara, você tem um eu
para cada situação. Então, em determinada situação, eu me comporto de uma forma, e em outra situação, eu me comporto como outra pessoa. Evidentemente, existe uma distinção do nosso comportamento dependendo do ambiente. Isso é saudável e necessário. Por exemplo, você não se comporta no quarto da sua casa como você se comporta na sala. Ou pelo menos não deveria. Porque são ambientes diferentes, que exigem comportamentos diferentes. A sala é um lugar mais social do que o quarto. Muitos têm um quarto só para si. Mas na sala não dá para fazer o que se faz no quarto ou no banheiro. Vamos pensar assim. O que eu faço na sala da minha casa, eu não faço no salão de cultos da igreja. Porque é outro ambiente. Mas eu sou a mesma pessoa. Talvez a gente mude a roupa. Talvez nós mudemos, inclusive, a forma de falar. Ou as palavras sejam palavras mais formais ou menos formais. Mas a pessoa é a mesma. Você sabe que está falando com a mesma pessoa, que está lidando com a mesma pessoa. O hipócrita não é assim. O que está sendo combatido aqui é a pessoa que é totalmente diferente de um lugar do outro. O que tem muitas máscaras. O que se esconde atrás de personagens. Você sabe que a pessoa não é aquilo que ela está tentando demonstrar ser. Talvez em outra época isso já tenha acontecido, mas a nossa época, ela tem tomado um asco tão grande da hipocrisia, ainda que haja muita hipocrisia, que você percebe que todas as pessoas que têm se esforçado, seja na internet, seja no mundo político, seja no mundo empresarial, a serem o que realmente são, elas conseguem uma lista de pessoas que os odeiam, mas também uma lista de pessoas que viram fãs. Porque está todo mundo muito cansado do discurso, que é aquele discurso de debate político. O debate político é uma coisa, talvez a maior expressão de hipocrisia. Porque todo mundo ali vai fazer tudo por todos. Mas principalmente pelo pobre. Todo mundo ali está comprometido com o que é certo, com o que é verdadeiro. Mas quando assume, ninguém faz. No Brasil, o debate político é algo tão mesquinho que a gente olha para um candidato, depois olha para o outro. Talvez hoje haja uma pequena distorção do que eu vou fazer agora, porque algumas pessoas já perceberam e estão saindo desse quadro mesquinho. E a gente sabe que mudam ali as figuras, mas no final das contas o que está por trás é a mesma coisa. É um grande teatro, são vários hipócritas. Várias pessoas usando máscaras, mas por trás todos pensam a mesma coisa. E perceba que quem está destoando deste discurso tem chamado a atenção. Porque por mais que nós também sejamos hipócritas em muitos sentidos, existe algo dentro de nós que ama a verdade. Às vezes você olha assim para o sujeito e diz, rapaz, eu não vou muito com a cara desse cara não, mas pelo menos ele é verdadeiro. É genuíno, pelo menos ele diz o que pensa. O amor na igreja não pode ter hipocrisia. Nós precisamos ser quem somos. E isto não quer dizer que ser quem eu sou é virar um crente Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu não vou mudar nunca. Não é isso. É porque eu sou de verdade o que eu sou. Eu falo como eu falo. Eu tenho o sotaque que Deus me deu. Eu tenho a forma de pensar como eu penso. Eu me deixo transparecer. O pior tipo de pessoa para lidar é a pessoa que você não sabe com quem está lidando. Quando a pessoa fala, você pelo menos entende quem ela é, o que ela está fazendo, o que ela está pensando. Mas se a pessoa se esconde num personagem, nós estamos perdidos. Tenham cuidado com pessoas que não se revelam. Mas tenham mais cuidado ainda para não serem essas pessoas. É sempre necessário fazer o parêntese, né? Para evitar as distorções. Eu não estou dizendo a você se revele a primeira pessoa que você vê na esquina. Conte a sua vida toda para
quem está chegando na igreja, não é isso. Mas é cultivar uma relação verdadeira a ponto que, à medida que essa relação ela vai demonstrando que pode dar um passo a mais na confiança, eu seja verdadeiramente amigo dos irmãos. E que um passe a conhecer um pouquinho a mais do outro, não para conhecer intimidade, mas para saber se relacionar com o outro. O amor seja sem fingimento. O que não pode acontecer no nosso meio, irmãos, é que nós cheguemos aqui todos os domingos, todo mundo muito bem vestido, limpo, cheiroso, um fala com o outro, dá tchauzinho, e quando nós entramos no carro, nós começamos a nos digladiar uns aos outros. O amor não seja hipócrita. Não tenha duas caras. Se você tem questões a resolver, resolva-as. Isso é ser verdadeiro. Se você precisa tratar alguma coisa com o teu irmão, amá-lo é dizer a verdade, falar com ele e tratar o que precisa ser tratado. O grande problema é quando nós não fazemos isso, porque nós estamos tentando viver um personagem o tempo inteiro. É impossível viver assim. Em uma hora, a máscara cai. Então Paulo diz, o amor não seja fingido. E logo em seguida ele fala o contrário, né? Primeiro ele fala amor, depois ele diz aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A palavra aqui nada mais é do que odiai o mal. Porque é um contraponto exato. Enquanto ele diz amem, sem hipocrisia, ele diz também odeiem o mal. Aborreçam o que é mal. Tenham discernimento para discernir o que é bom e o que é mal. Como nós vimos hoje no 9º mandamento, cuidado para não chamar de bom o que é mal e de mal o que é bom. Mas em discernindo, odeiem o que Deus odeia. Tem muita gente que fica com a pulga atrás da orelha quando ouve a igreja do Senhor cantando o Salmo 139 hoje. Porque diz, eu odeio os que te odeiam, e eu odeio com ódio consumado. Eu me lembro de ouvir um sermão muito bom, até este ponto, de um pastor presbiteriano, que quando chegou nesse ponto do Salmo 139, ele disse assim, esta parte é própria da visão da antiga aliança. Não nos cabe mais odiar como Deus odeia, porque ele nos ensinou, lá no Sermão do Monte, a amar os nossos inimigos. Então, grande contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. Evidentemente não é isso. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que da mesma forma como eu devo amar a verdade, ou seja, amar sem hipocrisia, eu tenho a mesma obrigação de odiar o mal. Então eu odeio de fato os que são inimigos consumados de Deus. E isto não tem nada a contrapor aquilo que é dito logo em seguida dos versos 17 a 21, quando ele me ensina a amar o inimigo. Não é amar o herege. Não é amar o que se levanta contra Deus, o blasfemo. Porque este é o mal consumado. O que se levanta contra o Senhor. Este eu abomino. Com ódio consumado, como diz o Senhor. E isto tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Porque só é possível amar a verdade se odiar a mentira. Só é possível respeitar um ao outro se eu desprezo os que são desprezíveis. Ninguém vai aprender a amar se também não souber o que odiar. Então Paulo diz, o amor não pode ser fingido, mas eu devo, na mesma medida, odiar o mal e me apegar ao bem. Ele volta para falar, mais uma vez, do que é bom. Prosseguindo, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora, é um tipo de amor que ele especifica. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal. Essa palavra que é utilizada aqui, ela geralmente descreve um amor entre pai e filho, entre mãe e filho. Esse tipo de amor natural, que é estendido muitas vezes entre irmãos.
E é por isso que Paulo está utilizando aqui. Se nós somos membros de um só corpo, se nós somos da mesma família, nós somos irmãos. Então o nosso amor tem que ser o amor mais natural possível. Não é um amor produzido, mas um amor natural de quem convive. Nós vamos aprendendo a amar mais os nossos pais à medida que nós vamos crescendo em casa. Porque o convívio me faz amar mais. Nós aprendemos a amar os nossos cônjuges cada vez mais. Quanto mais o casamento ele se prolonga, maior é o amor, porque eu estou convivendo. O amor fraternal ele é natural e ele cresce naturalmente. Por isso que ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É sempre a expressão inicial. É impossível amar o outro se eu não colocar o outro numa posição acima da minha. Ele segue, verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Se você precisa servir alguém, não demore para servi-lo. A gente não tem paciência de esperar 1 minuto para ser servido no restaurante. Mas a gente quer que todo mundo espere quando é a nossa vez de servir. Nós não temos paciência de esperar 10 minutos numa fila, 5 minutos num sinal. Mas quando alguém tem que nos esperar, ele que aprenda a ter paciência. Sede fervorosos no serviço. Sede rápidos no serviço. Se é para servir, que se sirva corretamente. Se é para fazer o bem, que não se demore, porque o outro tem pressa. Ele continua, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tem muito tempo ainda para servir. Até o final da nossa vida, e nós não sabemos quando esse final será, nós precisamos estar prontos para a tribulação, perseverantes em oração, para que eu possa servir bem ao meu irmão. Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que estar pronto a orar por ele. E nós sabemos que tem irmãos que nos pedem muito mais orações do que outros, estão mais atribulados. Não esmoreça na oração, não só por si, mas por ele também. Tem gente que é mais atribulada do que outras, irmãos. Tenham paciência com a tribulação sua própria e a com do teu semelhante. Então ele diz no verso 13: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Essa comunicação aqui diz respeito ao serviço, não só da palavra, mas botar a mão no bolso, abrir a carteira e ajudar. Comunicar é fazer comum. O que é comunicação? É o ato de fazer comum uma fala. Quando eu não consigo comunicar, quando o que está na minha cabeça não consegue entrar na tua, não houve comunicação. Tem que se colocar em comum aquilo que se pensa. Aí houve verdadeira comunicação. Quando nós vamos nos comunicar aos santos nesse sentido? Quando aquilo que eu tenho passa a ser comum também ao que precisa. Porque a raiz dessa palavra que ele está utilizando aqui é a mesma que se fala, por exemplo, na bênção do Senhor. A koinonia dos santos, que é tornar-se comum. Os meus recursos, o meu dinheiro, os meus bens, se alguém precisar na igreja, eu preciso estar pronto a servi-los. É por isso que ele qualifica, comunicai com os santos. Gálatas capítulo 6, verso 10. Primeiro os domésticos da fé. Não é primeiro os inimigos, não. Não é primeiro os ímpios, não. A gente só vai ajudá-los depois que a gente ajudar todo mundo da igreja. Não tem essa história de ficar pegando o teu dinheiro e toda vez que aparece, né, uma campanha nova para ajudar, eu vou ajudar a campanha tal, eu vou ajudar a LBV, eu vou ajudar a campanha da igreja romana. Não, senhor. Teu dinheiro é para ajudar os santos em primeiro lugar.
quando eu estiver sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, quando eu perceber que há uma necessidade, que a diaconia precisa da minha ajuda, e eu estiver lá firme, e não houver mais nenhum necessitado no meio dos santos, aí eu vou ajudar agora os de fora. Como é que eu tenho um parente doente, precisando de remédio, eu vou dar remédio à pessoa de fora? Isso não faz sentido. E se nós estamos na mesma igreja, membros do mesmo corpo, nós precisamos nos auxiliar uns aos outros primeiro, antes de auxiliar qualquer outra pessoa de fora. E aí na segunda parte do verso 13 ele fala, seguir a hospitalidade. O princípio, ele na nossa época, ele precisa ser aplicado sob o nosso contexto, mas o princípio ele é eterno. O que é hospitalidade? Abrir a nossa casa para o viajante. Por que era tão necessário naquela época? Porque não existiam muitas hospedarias, não existia hotel, por exemplo. O que existiam algumas hospedarias e nem toda cidade tinha. Então você chegava numa cidade, você era viajante, chegava num lugar e simplesmente não tinha onde você dormir. E aí era a obrigação dos crentes abrirem as suas casas para os outros crentes viajantes entrarem. Evidentemente com a recomendação da igreja desses irmãos. Eles chegavam com a recomendação em mãos. Ou seja, não, o cara surgiu do nada e você botava na sua casa, não. Existia uma recomendação da igreja originária daquele irmão. E aí ele era recebido. Só que hoje nós temos outros recursos para utilizarmos. Caso chegue um estrangeiro, um necessitado no nosso meio, com recomendação, não necessariamente eu teria que colocar na minha casa diretamente. É possível caso haja alguma necessidade, mas não é obrigatório, porque hoje você tem muitas formas de hospedar bem aquela pessoa, inclusive permitindo que a intimidade da família dele seja preservada. Se a igreja puder receber bem, por exemplo, nós recebemos aqui todos os anos, durante as nossas conferências, pastores de fora. Quando a igreja era muito pequena, eu os abriguei na minha casa. Nós não tínhamos condição de pagar hotel. Quando foi que isso mudou? À medida que a igreja teve um pouco mais de condição financeira, nós tivemos também o privilégio de dar aos pastores que estão chegando aqui a preservação da intimidade da família deles. Eles já viajaram muito tempo, chegam cansados, muitos têm crianças pequenas, vão para um hotel, tem um quarto lá para eles poderem dormir, tem um serviço bom, tem a privacidade da família deles. Isto também é ser hospitaleiro. Mas a hospitalidade é uma doutrina bíblica. A Escritura nos diz que, sendo hospitaleiro, Abraão recebeu anjos na sua casa. Seja hospitaleiro em coisas menores, seja hospitaleiro no receber os presbíteros na sua casa para visitas, assim como os diáconos. Abra sua casa, convide-os para participar de algum evento ali da sua família. A hospitalidade nos faz chegar mais próximos uns dos outros e poder demonstrar verdadeiro amor que procede de Cristo. Verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Abençoai, falar bem, né? Ao invés de denegrir, eu falo bem, até dos que falam mal. Eu não quero saber o que está falando de mim, mas eu prefiro abençoá-lo. E ao invés de... Veja, o natural é o seguinte, infelizmente é assim, né? A gente chora com o que se alegra e a gente se alegra com o que chora. A gente se alegra com a desgraça do outro e se entristece com a alegria do outro. Pois aqui o que está sendo nos ensinado é o contrário do que é natural ao pecador. Se alegre com a alegria do teu próximo e chore com a tristeza dele. E isso é viver verdadeiramente em comunidade. E por fim, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Eu achei interessante quando eu estava lendo aqui, inicialmente,
A unanimidade, né? Ela às vezes faz com que a gente ache que o que a Bíblia está falando é utopia. Isso é impossível ser vivido. Unanimidade, todo mundo pensar a mesma coisa. Mas a unanimidade aqui não é todos pensando exatamente o mesmo sobre tudo. Isso é impossível. Mas é unanimidade de propósito. Nós temos unanimidade de propósito. Ou seja, aquilo que nós queremos, todos nós queremos. Que é viver uma vida para agradar a Deus. Então, tendo esta unanimidade em propósito, não ambicioneis coisas altas demais, mas acomodai-vos às humildes. E na leitura comum você acha que ele está se referindo apenas a coisas, né? Não queiram ser fortes demais, ricos demais, importantes demais. Mas a palavra que é utilizada originalmente, ela não diz respeito apenas a coisas, mas também a pessoas. Não queiram ser amigos somente de pessoas importantes, das pessoas que mais se destacam na sociedade. Não tem problema nenhum de você ter amizade com essas pessoas. Mas não queira esta amizade em detrimento das outras. Não faça esse tipo de distinção. Você está dando atenção a uma pessoa, chega uma mais importante, você simplesmente esquece a primeira e se lança na segunda. Você só dá atenção àquelas pessoas que são pessoas-chave na tua vida. Não pode ser assim, porque não foi assim que Cristo agiu. Ele tanto estava no meio dos principais da cidade, quando era necessário, mas via de regra o Senhor estava com o povo. E tinha prazer de andar com as pessoas simples da sua época. Tinha o prazer de conversar com a irmã Maria. A irmã Maria, ela é uma figura assim, cultural da igreja. Toda igreja tem uma pessoa que é simples, é uma senhorinha, precisa de uma certa atenção. Dê atenção a estas irmãs, aos irmãos mais velhos, aos que têm uma condição social mais baixa. Exercite o teu amor com todos, mas especialmente com aqueles que são menores, os que não aparecem muito. Essa é a nossa obrigação como membros da Igreja de Cristo. Não vivermos isolados. Não achar que está tudo bem simplesmente porque eu creio. Você crê, é o início da jornada. Agora você precisa expressar a tua fé. Você precisa ter os sintomas práticos da tua fé. Precisa ficar claro para tudo e para todos aquilo que você crê. Não somente por meio da tua declaração de fé, mas como você vive. Se esforce para viver na igreja. Não é fácil, não. Mais fácil é ir para casa e assistir pregação de casa. É muito mais fácil. Mas pode ser mais fácil, mas não é mais bíblico. E não sendo mais bíblico, não deveria ser mais prazeroso. Eu espero que os irmãos encontrem prazer nessas ordens do Senhor e que nós possamos viver em comunidade, amando uns aos outros verdadeiramente. Amém. Vamos orar ao Senhor. Graças a Deus pela bênção que o Senhor nos dá mais uma vez, na noite do teu dia, quando somos exortados a demonstrar amor genuíno uns pelos outros, não somente em palavras, mas principalmente em ações. Não apenas, Senhor Deus, com os da nossa casa, mas com os da tua casa. Que nós possamos lembrar, Senhor Deus, que o amor precisa ser verdadeiro, não fingido. Que precisa ser fraternal, como de um pai para um filho, desinteressado. Que precisa ser paciente com as tribulações dos outros, perseverando em oração. Que precisa, Senhor Deus, estar pronto para abençoar e não para amaldiçoar. Para chorar e para rir. Para estar, Senhor Deus, não apenas com a boca aberta para falar, mas com o bolso disponível para compartilhar. Que nós possamos demonstrar, Senhor Deus, amor não somente pelas pessoas importantes da sociedade,
mas também por todo e qualquer membro da igreja que precisar da nossa atenção. Sejamos assim, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome. É a nossa oração no poder de Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos ficar de pé.